Vontade de Potência, de Nietzsche, parte 1, aforismo 115. Não conseguimos afirmar e negar ao mesmo tempo uma única e mesma coisa. É um princípio experimental e subjetivo que não exprime de modo algum uma necessidade, mas uma simples impossibilidade. Se, de acordo com Aristóteles, o princípio de contradição é o mais certo de todos os princípios, se é o derradeiro e mais fundamental, aquele ao qual se reduzem todas as demonstrações, se nele reside o princípio de todos os outros axiomas, se deveria então considerar tanto mais severamente quanto mais afirmações ele pressupõe. Ou consiste em afirmar uma coisa a respeito do que é verdadeiro, do ser, como se já tivéssemos por outro conhecimento prévio dele. Quero dizer, como se soubéssemos que não podemos emprestar ao ser atributos contraditórios. Ou esse princípio significa que não devemos emprestar-lhe atributos contraditórios. Neste caso, a lógica seria um imperativo, não para levar-nos ao conhecimento do verdadeiro, mas para definir, acomodar um universo que temos o dever de considerar verdadeiro. Em resumo, a questão fica em aberto. Os axiomas lógicos são adequados à realidade, ou são medidas e procedimentos destinados a criar para nós algo real, o conceito de realidade. Mas para poder subscrever a primeira afirmação, seria necessário, como já indiquei, conhecer previamente o ser. E, simplesmente, não é o caso. Esse princípio não contém, portanto, um critério da verdade, mas um imperativo ao tema do que deve passar por verdadeiro. Supondo que não existe A idêntico a si mesmo, como admite todo princípio de lógica e também de matemática, esse A já seria uma aparência e a lógica teria por postulado um mundo de pura aparência. Com efeito, cremos nesse princípio sob a influência de um empirismo infinito que parece incessantemente confirmá-lo. A coisa, essa é o verdadeiro substrato de A. Nossa crença nas coisas é o postulado da crença na lógica. O A da lógica é como se o átomo de uma construção posterior da coisa. Por não compreendermos e por fazermos da lógica um critério do ser verdadeiro, já somos levados a considerar como realidade todas essas hipóteses, substância e atributo, objeto e sujeito, efeito, etc. Isso é a mesma coisa que construir um mundo metafísico, que chamamos o mundo verdadeiro, mas esse não é, de novo, senão o mundo aparente, as operações mais primitivas do pensamento, a afirmação e a negação, a crença de que uma coisa é verdadeira ou não é verdadeira, enquanto não presumem somente o hábito, mas o direito de ter por verdadeiro ou de não ter por verdadeiro, já são regidas por essa crença de que há um conhecimento que nos é acessível, de que o juízo pode realmente atingir a verdade. Em resumo, a lógica não duvida que possa enunciar ao menos algo a respeito do que é verdadeiro em si, ou seja, que esse verdadeiro não pode ter atributos contraditórios. Aqui é que predomina esse grosseiro preconceito sensualista, segundo o qual as sensações nos ensinam as verdades sobre as coisas, a ideia de que não posso dizer ao mesmo tempo de uma coisa que é dura e que é mole, a prova instintiva, não posso ter ao mesmo tempo duas sensações contrárias, é muito grosseiro, totalmente falso. A proibição teórica da contradição parte da crença de que somos capazes de formar ideias, de que a ideia não somente indica, mas capta a essência de uma coisa. De fato, a lógica, como a geometria aritmética, só se aplica a entidades fictícias criadas por nós. A lógica é uma tentativa de compreender o mundo real segundo um esquema do ser que construímos, ou, mais exatamente, de construí-lo tal como podemos formulá-lo, prevê-lo.